Grupo: Cauã Leal, Murilo Pereira, Leonardo Abdala, Leonardo Lopes. Turma 81. Revolta dos Malês e a Liberdade Religiosa. Nosso trabalho apresenta o tema Revolta dos Males e Liberdade Religiosa, por conta de muitos preconceitos que o povo de matriz africana sofria por sua religião e por serem escravos por um longo prazo. Maioria encontrados no Brasil, por todas as religiões em 1835. Mas onde aconteceu tudo mesmo foi em Salvador, 25 de janeiro. O povo malês eram africanos escravizados ou libertos. Algumas origens eram Iorubá e Haussá, e algumas das religiões de Golfo e Benin. Muitos eram alfabetizados em árabe por ser uma língua de alcance a eles, mas uma grande maioria eram muçulmanos que unia em práticas religiosas proibidas e perseguidas no Império. Mas o plano dos malés estava sendo feito, e algumas coisas tinham que ser feitas, como libertar africanos escravizados, derrotar o governo local, garantir liberdade religiosa, principalmente ao islamismo, e criar uma sociedade onde africanos tivessem autonomia e um bom estado de vida. Por conta deles serem de origem africana, tudo era mais difícil por conta do preconceito que sofriam. E por ter uma grande população escravizados, tentavam ajudar, mas era a maioria das vezes pegos pela polícia e igreja. Os dois eram preconceituosos com o povo de crença islamista. Usando a música como identidade, vemos que Jorge Aragão explicava bastante sobre aquele povo. Algumas frases de exemplo são: perdi meu medo, medo da vida, eu sou assim e ninguém vai me modificar. E por último, ser diferente não é ser inferior. Todas essas frases têm a ver com a revolta dos malês, pois mostra que os malês não tinham medo de praticar suas religiões. Também a Revolta dos Mares tem importância até hoje, porque ao ler algo ou ver como aquilo foi, mostra um pouco do outro lado da moeda. Mostra como os africanos sofriam por simplesmente terem uma cultura e uma religião da escolha deles. Isso é muito importante para nós mostrar, para nós tentarmos combater o racismo e intolerância religiosa, que infelizmente está até os nossos dias de hoje. 25. Os africanos fizeram uma revolta contra o governo da Bahia e começou uma guerra marcante. Muitos africanos morrendo, muitos policiais morrendo, mas infelizmente foram derrotados. Mas mesmo assim, os africanos derrotados mostravam uma resistência forte contra o governo. Levaram facas e armas e todos de roupas brancas, para homenagear a liberdade religiosa. Após a revolta, muitos líderes religiosos foram presos e alguns mortos pelos policiais. E muitos africanos livres que não estavam lá foram punidos mesmo assim. E cerca de 500 africanos libertos foram expulsos do Brasil para que não se organizassem de novo contra o governo local. E muitas pessoas que sabiam ler e escrever em árabe começaram a ser vigiadas. Após um tempo depois da revolta, as repressões de religiões aumentaram no Brasil, para diminuir a chance de ter outra revolta. A maioria dos males foram presos e mortos, e uns foram expulsos do Brasil. Tudo isso para não correr de novo isso. Mesmo tendo a revolta em questão de horas, o governo decidiu se prevenir e mandar o povo males embora do Brasil. Na música Identidade, vemos frases que descrevem a revolta dos malês. Não deixe o samba morrer dentro de mim. Os malês também não deixaram sua fé e cultura morrer. Respeite quem eu sou. Conecta com a luta dos mares por respeito à identidade africana religiosa. Ninguém vai me dizer quem devo ser. Igual aos malês, não permitiram que o governo definisse sua fé. Eu sou assim, não vou mudar. Esta frase mostra a firmeza dos malês e a resistência deles durante a revolta contra os policiais. Na época do Brasil Imperial, não existia liberdade religiosa. A religião oficial era o catolicismo, e todas as outras práticas eram controladas e proibidas.
Em 1824, outras religiões só podiam ser feitas em espaços privados, sem ninguém ver. Algumas curiosidades sobre a revolta dos malês e liberdade religiosa. 1. Muitos malês sabiam ler e escrever em árabe. Isso ajudou eles a começar a revolta sem os brasileiros perceberem, por conta que eles não sabiam ler em árabe. 2. A roupa branca era um símbolo que homenageou a liberdade religiosa durante a guerra e que também ajudou a localizar os malês durante a luta. 3. Após a revolta, o governo repressou mais coisas. Para que não acontecesse isso de novo, alguns exemplos são: roupas brancas proibidas, reunião entre escravizados foram proibidas e práticas religiosas foram ainda mais perseguidas. O povo mares, escravizados, sofriam caminhando de lá para cá, pois tinha muitos deles trabalhando por todo o Brasil e eram vendidos como se fossem produtos. Isso era desprezível de se ver. Por isso, alguns mares decidiram fugir e ir atrás de vingança contra o governo local. Antes da revolta dos malês, antes de 1835, acontecia muitas coisas no Brasil que irritavam o povo escravizado. Alguns exemplos disso são a escravidão muito forte na Bahia, sendo um lugar com muitos números de escravizados, e vários deles eram malês. A perseguição antes era ainda pior. Muçulmanos não podiam usar roupas brancas, amuletos também eram proibidos, e principalmente a crença islamista era proibida. Medo das autoridades era algo comum naquela época, porque se você não respeitava o castigo, era muito sério. O objetivo dos males não era tirar as vidas dos policiais, e sim conquistar respeito, poderem ter suas religiões, tirarem aquele povo escravizados daqueles lugares horríveis, e também não queriam mais sofrer com o racismo, porque o racismo sempre existiu, infelizmente. Por isso eles não fizeram aquela revolta somente para matar, e sim por outros vários motivos. Alguns males que fugiram tinham que ver seus familiares escravizados e castigados, trabalhando. Também não podemos esquecer da revolta dos escravizados, entre 1807 e 1820. Foi uma revolta tão grande e motivadora que os malês viram aquilo e usaram aquela revolta como inspiração, e também para vingar aqueles escravizados que foram mortos durante o confronto. E o pior é que até mesmo os muçulmanos libertos eram vigiados, igual os africanos libertos sofriam racismo, desigualdade, perseguição e também eram vigiados. Isso dá desgosto de se ver. A liberdade religiosa no Brasil imperial não existia. Pessoas negras escravizadas não tinham o direito de poder orar para sua crença. Isso deixava todo o povo irritado. Reunião entre os escravizados ou os males para orar a crença da escolha deles era proibida. E quem a praticava, mesmo assim, era perseguido e castigado severamente. Isso foi um dos inícios que motivou a revolta dos males a acontecer. Os malês queriam apenas criar um espaço para viver sem repressão religiosa. Por isso, eles estavam tentando tomar quartéis, libertar africanos escravizados e dominar pontos estratégicos da cidade. O governo e a polícia conseguiram descobrir o plano dos malês e africanos a um traidor dos africanos que contou aos policiais sobre a tal revolta dos malês. Por isso, os policiais já estavam se preparando para esse ataque. Sem contar que as mulheres também estavam no plano, mostrando que a revolta dos malês influenciou muitas pessoas após a revolta acontecer. E de conclusão, os males marcaram com essa revolta como o momento mais importante da história da resistência negra do Brasil. Liderados pelos muçulmanos e africanos escravizados. E também não se pode esquecer que eles lutavam pela repressão religiosa. Sua organização, coragem e determinação revelam o desejo profundo de preservar sua identidade, sua fé e sua dignidade. Mesmo em um sistema que tentava apagá-las, ao vermos esse episódio, vemos que a luta dos males ultrapassa o tempo e continua atualmente enfrentando preconceitos, intolerâncias religiosas e limitações de direito à prática sua fé. A revolta dos malês lembra que, quando a fé é silenciada, a coragem fala mais alto.
A liberdade religiosa nasce da resistência de quem não aceita viver sem a sua identidade.